A paz do Senhor, boa noite. Eu sou a Camila, do Ministério Esperanças de Israel, e uma vez mais, nessa quinta-feira, eu trago uns versos, a continuidade dos versos do capítulo 15 do livro de Provérbios, com as nossas leituras e as nossas reflexões daquilo que a palavra de Deus tem para nós, para nos ensinar e assim abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e atentar para os valores dos céus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 15, fazendo hoje a leitura e as considerações dos versos 16 a 20. Se você não tiver com a sua Bíblia, não tem problema. Acompanhe a leitura e as considerações comigo e também as reflexões, muitas vezes incrementadas com outras passagens da Bíblia. Porque a Bíblia, ela é esse livro perfeito, a palavra de Deus concedida a Deus por nós, para que a gente entenda ela com ela mesma e consiga compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e assim abrir as nossas mentes e assim nos fazer crescer cada vez mais como pessoas, como filhos, como servos, como aqueles que respeitam e amam o Senhor. No verso 16, diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E como referência adicional, no livro ainda de Provérbios, no capítulo próximo, no capítulo 16, no verso 8, diz assim, que melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. E aí, em consequência, vem ali no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 6, a palavra do Senhor que diz assim: mas é grande o ganho a piedade com contentamento. Então veja, é a seguinte reflexão que o Senhor traz para nós nessa noite, né? Onde está o temor do Senhor, onde há um ambiente de temor, de respeito à palavra de Deus, é como se ali estivesse o silêncio, por exemplo, né? E onde não existe o temor do Senhor, há inquietação e há problemas. E é exatamente isso, né? Quando nós vivemos as nossas vidas nos concentrando a buscar riquezas avidamente, de uma forma geral, a gente vai ter problemas. A gente vai ter problemas para conquistar essas riquezas, a gente vai ter problemas para adquirir essas riquezas, tomar posse delas. A gente vai ter problema para defender essas riquezas conforme elas vão se acumulando, porque se você buscar avidamente, de alguma forma, em algum momento, você vai conseguir conquistar, né? Você vai encontrar problemas para administrar essas riquezas e, consequentemente, você também vai encontrar problemas no momento em que você perder essas riquezas, porque as riquezas da terra, as riquezas naturais, as riquezas de bens, de propriedades, elas não são eternas, elas se perdem, elas são perecíveis, né? Então é como se o Senhor deixasse para nós o conselho, né? Não que a gente deva recusar riqueza, ou ainda rejeitar algum tipo de riqueza ou de prosperidade. Não é isso, né? Não vamos aqui demonizar a riqueza, não é sobre isso. Mas é para que o nosso coração ele sempre dê preferência àquilo que é simples. Porque normalmente o que é simples e o que é suficiente vem acompanhado do temor do Senhor. Aquele que carrega em si o temor ao Senhor, ele vai se sentir suficiente com menos, muito menos do que aquele que não carrega dentro de si o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor, ele nos faz passar essa vida de uma forma diferente, uma forma mais sossegada, com mais paz, livre, por exemplo, das invejas que o acúmulo e a busca desenfreada por riquezas traz, livre dos laços e dos cuidados exagerados de quem carrega sobre si muitas riquezas tem. E também o temor do Senhor, ele nos ajuda na nossa caminhada para obter a vida eterna no Senhor. Então, quem carrega sobre si o temor do Senhor e valoriza isso, compreende que a maior riqueza que nós temos é o Senhor, e toda a sua palavra e a sua verdade e os seus ensinamentos e a sua doutrina e o seu sacrifício por nós na cruz e não os bens deste mundo. No verso 17 diz assim: melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. E em referência também a essa passagem, no livro de Provérbios, no capítulo 17, verso 1, diz assim, que é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença.
E fica muito claro, né? Fica muito claro que essa é uma instrução familiar, que não é sobre o ter, não é a garantia de paz dentro de um lar, a garantia de felicidade, de tranquilidade, a garantia de sucesso de uma família, não é sobre o ter, né? E por que essa metáfora de comida? Porque ainda hoje, desde o mundo antigo até hoje, é a mesma coisa. As carnes e os tipos de carne são considerados comidas de dias especiais. Dependendo da carne, ainda hoje no nosso tempo, é símbolo de status, é símbolo de opulência, é símbolo de prosperidade, né? Assim como a alimentação mais frugal, a alimentação com mais verduras, legumes, vegetais, ela é considerada uma alimentação mais simples, menos custosa, menos assim por dizer com essa fama, né, de requintada ou ainda de opulência ou ainda de prosperidade. E o Senhor, ele traz essas metáforas para a gente justamente porque não é sobre o símbolo que se traz à mesa, né? Não é sobre o que se tem, mas não é a prosperidade que traz a paz, e sim o contrário, é o amor ao Senhor que traz a paz e consequentemente a prosperidade de uma família, ainda que na simplicidade. No verso 18 diz assim que o homem iracundo ele suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. É a instrução do Senhor, né, para ensinar os nossos corações de que não é colocando fogo sobre fogo, ou brasa sobre fogo, ou incêndio sobre incêndio, mas aquele que apazigua é aquele que pratica conforme a palavra do Senhor. O livro de Provérbios, no seu capítulo 26, no verso 1, ele diz assim, 21, se eu não me engano, diz assim: como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. E também no livro de Provérbios, mas lá no capítulo 29, no verso 22, diz assim, que o homem irascível, ele levanta contendas e o furioso, ele multiplica as transgressões. É o perfil e o comportamento e a atitude desenfreada, né? É a carne agindo por ela mesma de forma descontrolada, e isso não agrada ao Senhor. É como se você coloca uma pessoa no lugar de perfeita harmonia e ela faz de alguma forma a opção, ela cria, na verdade, uma oportunidade e aí aproveita de forma rápida essa oportunidade para criar algum tipo de contenda, algum tipo de conflito, algum tipo de divisão. E o Senhor dessa forma não se agrada. Antes, ele se agrada daquele que apazigua os ambientes, né? Que consegue harmonizar e conciliar, que traz a paz. No verso 19 diz assim que o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. No livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 5, diz que espinhos e laços há no caminho do perverso, né? E o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Porque o preguiçoso, ele vê complexidade e dificuldade em absolutamente tudo, mesmo onde tudo é claro e tudo é simples para aquele que está com o coração disposto e decidido a realizar e a seguir. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que, ao contrário do preguiçoso, o que é reto, ele tira as dificuldades do caminho dele justamente pela objetividade, por entender e saber onde se quer chegar e pela ação frequente para alcançar aquele objetivo, né? Pela constância, pela insistência, pela perseverança, porque isso forma o hábito dentro dele. É como se isso filtrasse, né? Tornasse o caminho bem trilhado e plano, de um modo que ele não vai encontrar uma pedra que vai fazê-lo se desviar do caminho. Ele vai encontrar dificuldades e reveses, mas por essa firmeza e perseverança ele vai seguir em seu propósito. E por que reto? Porque todo aquele que torce a circunstância em seu favor não pode, na palavra de Deus, ser considerado reto. Antes, ele é injusto, antes, ele é ímpio, porque ele não tem a situação, compreende aquilo que é necessário para alcançar e vai em direção àquilo. Ao contrário, ele vê como ele entende, como ele pensa, como ele deseja o que está acontecendo e ele distorce para que esteja de acordo com a vontade dele. E o Senhor, ele trabalha pura e simplesmente com a verdade. Ele não distorce situações para convencer a pessoa de coisa alguma.
Antes ainda ele te ensina a verdade e te ensina a persistir, insistir e resistir na verdade. E é essa prática que muitas vezes aplana, deixa plano o nosso caminho em direção ao Senhor, pela insistência, pela perseverança e pela constância. O Senhor vai nos ajudando e nos ensinando a permanecer cada vez mais em seu caminho. E no verso 20 diz assim: o filho sábio alegrará seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. No livro de Provérbios, capítulo 10, verso 1, diz assim que, bem no comecinho, Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza para sua mãe. E ainda no livro de Provérbios, mas no capítulo 29, no verso 3, diz assim que o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. E é a última reflexão dessa noite, justamente para trazer ao nosso coração que, assim como os nossos pais desejam sempre nos ensinar o bom caminho, ainda que eles não tenham trilhado o bom caminho, ainda que os nossos pais muitas vezes desejam que nós cresçamos mais, que nós tenhamos melhores oportunidades, que nós persistamos em sabedoria, que nós façamos cada vez mais boas escolhas e que nós tenhamos sucesso onde muitas vezes eles só tiveram dificuldades, assim é o Senhor também conosco, que nos deixa a palavra de uma forma completa para nos ensinar a cada ponto do caminho como resistir, como persistir, como superar, como nos aquebrantar, como nos chegar a Ele, como orar, como muitas vezes vivíamos e identificar os nossos passados, como nos arrepender e nos achegar cada vez mais a Ele. E a palavra de Deus, ela tem essa coisa do princípio, do meio e do fim. O Senhor nos deixa tudo o que já houve, tudo o que está ocorrendo e tudo o que ocorrerá, para que assim nós não sejamos surpreendidos e todos aqueles que creem, conhecem e amam o Senhor possam dia após dia se alimentar dos infinitos recursos, conselhos, instruções e direções que a palavra de Deus tem para nos dar todos os dias. É uma carta, é um livro de um pai que deseja nada além do bem para os seus filhos, nada além de deixar a verdade para que os seus filhos a conheçam e sejam assim libertos de tudo aquilo que ilude nesse mundo, que prende neste mundo e que faz adoecer e sofrer. Essas são as reflexões, essa é a leitura dessa quinta-feira nesse vídeo muito interessante que foi sobre suficiência no Senhor, O nome do vídeo vai como você realmente precisa de tudo que você deseja para trazer ali esse verso tão famoso, tão conhecido que é o verso 16. E eu te convido a retornar na próxima quinta-feira, se assim for da vontade do Senhor, estaremos aqui novamente com a continuidade do capítulo 15 e as leituras e as reflexões. Eu agradeço a sua companhia até aqui e que Deus te abençoe.